Boa noite a todos. Estamos hoje mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo que já foi iniciado. Hoje estamos falando sobre o capítulo 12, item 9 do Evangelho, que fala sobre a vingança. E também estamos trazendo a questão 764 do Livro dos Espíritos, que já foi lida. Então eu vou dar continuidade ao estudo nessa noite. Então, iniciando os estudos, eu gostaria primeiramente de dar uma voltada no tempo. Eu vou voltar no tempo para a gente poder entender assim, o homem desde os seus primórdios, desde lá do início, como esse sentimento ele foi surgindo, ele foi, qual que é a origem dele, para a gente entender bem o tema dessa noite. Então, o homem, lá nos seus primórdios, ele passou a entender que ele deveria se proteger, E aí, com esse entendimento de que ele deveria se proteger, veio também o seu instinto de conservação. Ele aliou a razão e os mecanismos de defesa foram surgindo, Então, à medida que ele foi desenvolvendo essa razão, esses mecanismos de defesa foram aparecendo e ele foi conseguindo se proteger, Então, beleza. Uma vez que o homem desenvolveu a sua razão, começou a desenvolver essa razão, foi crescendo, foi aumentando a consciência da razão, a superioridade de um grupo, ela demandava que houvesse determinado grau de liderança, E só que naquela época, naqueles tempos, essa questão da liderança, ela vinha carregada de violência, ela era baseada na força, Se utilizava a violência, que era a brutalidade que a gente tinha no cenário daquela época, na mentalidade do homem naquela época, Então ele vinha com esse instinto. Então, uma ação violenta, ela era combatida, com outra ação violenta, levando assim para sua própria sobrevivência, do seu grupo, da sua família. Então, era assim que eles demonstravam essa liderança e guardavam, protegiam a sua família, o seu grupo. E aí, quando ele também teve essa noção de grupo, porque ele foi também desenvolvendo essa noção ao longo dos tempos, quando essa noção de grupo ela foi expandindo, para o homem, ele entendeu que ele além dele fazer alguma coisa por ele só, ele poderia se unir a outros, num sentido de, digamos, fraternidade, E aí, quando o homem teve noção, quando ele descobriu, que os outros passavam por problemas que ele também passava, que era semelhante aos problemas que ele passava, ele entendeu, finalmente ele entendeu que não era pela violência pura e simplesmente, que ele deveria lutar pela sobrevivência, mas sim pela união. Ele então cria essa consciência da união, porque como dizem, a união faz a força. Mas ainda a gente está falando de uma época ainda do homem muito animalizado. Então é uma época animalizada do ser humano, aqui ainda. Então, o tempo foi passando, e ao longo dos tempos, o cenário ele tomou nova forma, novo vulto, quando a palavra honra começou a ser utilizada, começou
O pessoal passou a ter uma noção, né, do que era essa questão da honra. Então, o orgulho e o egoísmo levaram o homem a forçar, por todas as formas violentas possíveis, a sua superioridade, né? E aí ele passou a combater não para sua sobrevivência, mas sim para defender a sua honra. Aí começaram a ter essa conotação aí. Então, antes eles justificavam fazer certos atos porque era uma questão de sobrevivência, né? Agora não. Agora aqui a gente já tem uma questão de honra, né? E aí isso vinha revestido sob etnias, nacionalismo, né, supremacia social. Então isso vinha, nessa defesa da honra vinha dessa maneira na época, né? E aí, se a gente caminha um pouquinho mais na frente, o homem começa a ter, né, passou a desenvolver a sua noção de Deus. Né? E isso, teoricamente, daria uma perspectiva nova ao mundo. De certo modo, começou a dar uma nova perspectiva, né? Porque o monoteísmo, ele coloca, assim, o homem frente a frente, né? Com essa, digamos, com o convite, né? Para ele entender o porquê da sua vida, o porquê da sua existência, né? E com isso, tendo essa noção de Deus, esperava-se que o caminho natural fosse desagregar, né, essas posturas violentas, egoístas, orgulhosas, né, que o homem tinha naquele período. Mas não foi isso que se viu naquele tempo, naquele momento ainda, né? O homem, ele assim, usava Deus, né? Ele, como ele servia ao orgulho, justificando que era para Deus, né? Ao invés do orgulho se curvar a Deus. Então ele utilizava o nome de Deus como justificativa, né, para as ações dele. Então ele servia ao orgulho, se justificando assim, né? Porque o homem naquela época ele não conseguia conceber Deus, né, na sua pequenez. E ele, a visão que ele tinha na época era que o violento era quem o atacava, não ele, né? Porque ele estava defendendo a sua honra, né? A sua família, o seu grupo, né? E aí ele era como se ele fosse de um exército de Deus, né? Que ele levantava essa bandeirinha do orgulho e ferido e aí agia, se justificando estar agindo em nome de Deus, né? Que era essa visão que se tinha do Deus dos exércitos, né? E aí a vingança nesse período ela era pregada como a supremacia de Deus. E a violência em si era de quem atacava e não de quem estava atacando. O que não tem muito sentido, né? Porque ambos estão tendo ações violentas, por mais que ele estivesse defendendo a sua honra e a sua família, sobrevivência e tudo mais, né? E aí, assim, como a gente sabe, né, vindo desses anos e os outros que se sucederam, a gente sabe que por muitos anos todos eles seguiram a lei de Italião, que é também citada na lição 764, né, que a gente está trazendo hoje, né, que é aquela conhecida do olho por olho, dente por dente, né, que tem do Evangelho. E aí, que era uma lei que se tratava, assim, de reciprocidade, né, dos crimes, das ofensas, né? Então, se alguém desse um tapa no rosto, o outro poderia revidar na mesma intensidade, né? Na mesma proporção. Então, se eu fizesse uma coisa para um,
eu tinha o direito de devolver aquilo na mesma moeda, né? Da mesma proporção, do mesmo jeito. A lei garantia isso, né? E assim, se baseando nesses pontos, né, que a gente vem trazendo ao longo dos tempos, né, e nessa lei de Leão, eles esperavam o Messias, né, naquela época, já em uma determinada época, eles esperavam esse Messias. Só que eles esperavam um Messias violento, né, um grande vingador, né, dessas humilhações que eles passavam, né, que o povo escolhido de Deus havia sofrido. E aí eles tinham essa esperança de que viria o defensor, né, deles nesse sentido, né, que era um guerreiro, um vingador, né, porque eles tinham essa visão de um Deus dos exércitos, então eles esperavam um combatente, né, um grande vingador. E que esse Messias iria se vingar para provar a superioridade de Deus. Então era isso que eles tinham em mente naquela época, né? Porém, como nós sabemos, na manjedoura nasceu um menino pequeno, frágil, né? Pacífico, e isso causou um certo descontentamento por alguns, né? Porque eles ainda não tinham o coração aberto, né? Eles ainda estavam enraizados no orgulho, no egoísmo. Então eles deixaram isso falar mais forte no coração. Quando viram, né, que não era bem o que eles estavam esperando, né? E aí, como se não bastasse, à medida que ele foi crescendo e foi se tornando um adulto, né, uma pessoa maior, ele pregava o amor. E o amor aos inimigos, né? Não combatendo, assim, pela pregação da vingança, né? Ele era assim, o maior representante da paz. Então, ele veio trazer essa lei de amor que todos nós conhecemos, né? Assim, ele pregava o perdão, né? A gente perdoar os nossos inimigos. E o amor aos inimigos, ele nos leva a Deus, né? Ele veio nos mostrar, assim, que pela própria lei de amor, né, ao próximo, que se nós todos somos filhos do mesmo Pai, né, do mesmo Deus, nós somos irmãos, né? E aí a gente deve haver respeito, né, entre os povos, entre o próximo. A gente tem que respeitar o próximo, a gente precisa amar a todos. E aí essa mensagem que Jesus veio trazendo pra gente ao longo do tempo que ele esteve conosco, né? E ainda depois, né? Porque os seus ensinamentos foram eternizados nos livros, né? Nos evangelhos pelos apóstolos. E aí os evangelistas e tudo mais, né? Eles registraram, a gente tem na Bíblia e vários textos, né? Que trazem essas mensagens de amor de Jesus. E ao longo também do tempo que foi surgindo o Espiritismo, por exemplo, as obras sempre nos lembram, né, dessa lei de amor de Jesus, né? Tudo em cima dessa lei de amor. Só que muita gente naquela época e ainda hoje, né, pensa, não entende esse amar ao próximo, né?
Ele pensa que o amar ao próximo é tipo fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor, né? Fazer bem aos pais, fazer o bem aos amigos, né? Familiares em geral, né? E de vez em quando fazer o bem a um necessitado que não é tão próximo, mas é muito de vez em quando. Então, na maioria das pessoas, essa é a consciência, acha que o fato de fazer dentro ali daquelas pessoas próximas é suficiente. Só que a gente sabe que não é verdade, né? Que vai muito além das pessoas que estão dentro do nosso ciclo. Claro, dentro do lar é que começa, né? A gente tem que aprender a exercitar a lei de amor, perdão, né? Ir cultivando certas virtudes dentro do nosso próprio lar, que é um dos lugares mais difíceis, mas que foi o lugar que nos foi dado para a gente exercitar isso, para a gente ter condições de praticar também com as pessoas que estão fora do nosso círculo familiar. Mas dentro do lar é super difícil, porque a gente sabe que nem todas as famílias possuem entes que têm afinidade. A gente tem aqueles casos que vêm para quitar algum débito e tudo mais, né, que é uma convivência difícil. Né? Começa do lar, mas não pode se limitar ao lar. Então, assim, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, dizem os espíritos que amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime, né? E não é assim que eu tenho que amar, né, o meu inimigo, como eu amo uma pessoa próxima. Não é também isso que Jesus dizia. É eu ter compaixão, eu perdoar aquela pessoa e não ficar levando isso para outras vidas, outras existências, né? A gente orar por aquela pessoa, né, que nos fez algum mal, que nos causou algum dano, né? Orar, perdoar, ter compaixão por ela, não ficar desejando mal, porque isso é uma forma de vingança também, né? A partir do momento que a gente deseja o mal pro outro, né? A gente quer que ele sofra. Então, é uma das formas que a vingança vem. Porque a vingança é a negação da caridade, né? E é um sentimento que a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Então, assim, o olho por olho, dente por dente, que está lá no Velho Testamento, né, que também foi trazido na leitura do Livro dos Espíritos, na questão 764, ela não pode ser interpretada como sendo uma forma de exercitar a justiça humana, né? Essa pena de talião, quem pode exercer é somente Deus. Somente Deus vai nos julgar, vai julgar os nossos atos e tem esse poder, né? Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, né? As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. A gente não tem, porque nós também erramos, né? A gente também cai, tropeça nos erros. E aquilo que aquela pessoa fez para nós naquele momento e que nós estamos cheios de, de ira, né, de ódio e querendo vingar, a gente pode também cometer erros e depois ficar aquilo ali, aquele remorso, aquela coisa, e alguém vai querer fazer isso com a gente também, porque as pessoas ainda não estão desenvolvidas, né, espiritualmente falando, né? Então, assim, se alguém serve de motivo para escândalo, ele vai sofrer as consequências um dia, né, desse mesmo escândalo, né?
Deus criou leis, né? E essas leis que são aplicadas onde quer que seja, né? E se apresenta como a justiça. Então são as leis divinas que vão nos julgar e entrar aí como o instrumento de justiça, não a ação violenta, né? Então, o homem moderno, ele precisa entender essas suas necessidades e compreender os semelhantes também, né? E aí, assim, vendo, né, que as suas atitudes é que vão demandar esse avanço na vida espiritual, né, para poder viver em paz. Tenho uma história que, assim, vou falar rapidamente, eu vi em um artigo, eu não vou saber precisar bem qual que era o livro, mas ele tem uma história de vingança, que ele fala lá de duas pessoas, né, dois amigos, e um deles, que lá ele denomina de João, né, era amigo de um outro cara que eu não vou me lembrar o nome, né, mas esse cara, ele estava em busca de um emprego e ele ficou sabendo que lá numa determinada cidade estava com vaga, então que ele iria lá no dia seguinte para conseguir aquela vaga. E contou isso para o seu amigo, que lá denomina como João. Contou para o João, o outro chama Francisco. Então o João é o amigo dele, então Francisco contou para João todos esses detalhes e se planejou para ir lá no dia seguinte para pegar aquela vaga. Só que quando ele chegou lá, quem estava trabalhando era João, que se aproveitou das coordenadas que Francisco deu, que ele contou e tal, chegou primeiro e conseguiu aquela oportunidade. E aí Francisco ficou sem aquela vaga, né? E aí Francisco questionou ele: Poxa, João, você sabia que eu estava querendo essa vaga e estava precisando e tudo mais? E aí o João respondeu que o mundo é das águias, o mundo é dos mais espertos, né? Então, ele agiu de má fé com um amigo. E aí Francisco foi embora indignado e foi para casa e ainda continuou morando com esse João, que era amigo que morava com ele. E aí, só que com o passar dos dias, foi nutrindo dentro do coração dele esse desejo de vingança. E ele ficava matutando assim, o que ele iria fazer? Como que ele iria se vingar? Porque o João, né, foi um canalha, né, agiu de má fé para com ele. E ele tinha que fazer alguma coisa para se vingar do João, né? Porque, poxa, pegou meu emprego. E aí ele ficou pensando, e um dia ele chegou numa farmácia e pediu uma pílula lá de estricnina, alegando que iria matar algum animal. E conseguiu essa pílula e levou para casa. E ele ficava com essa pílula todos os dias, pensando quando que ele iria agir. Aí um dia, João chegou em casa, né, e tava com muita dor de cabeça. E perguntou para Francisco se ele teria algum remédio para a dor. E o Francisco falou: Nossa, eu tenho um remédio que vai ser assim, excelente para você. E deu essa pílula para o amigo, né, dele, para João. E João começou a passar mal, sentindo muitas dores abdominais e tal. E aí levaram pro pronto-socorro e acabou que não deu tempo e João morreu. E aí Francisco mudou para outra cidade e lá conseguiu um emprego e não deu certo. E aí, quando não dava certo, ele sempre lembrava do amigo, do João. Mas será que
que isso deu errado porque eu fiz isso com o João, e o remorso tomou conta do seu coração. E ele ficou alimentando isso. E chegou num certo ponto, ele ganhou na loteria, e o negócio, ele perdeu o dinheiro também de novo, e depois ele tentou outro emprego e não conseguia. Então sempre ele lembrava do amigo João e do que ele fez com esse amigo. Então o remorso foi muito maior, ele sentiu muito mais dor do que o dia que ele perdeu o emprego, porque o amigo agiu daquela forma, né? E aí ele ficou entre se matar ou se entregar à polícia, porque o crime ainda não tinha sido solucionado. Foi um mistério a morte do amigo dele. E como ele tinha um conhecimento de que o suicídio não ajudaria, ele se entregou à polícia e falou com o delegado. Falou: olha, eu não aguento mais, aconteceu isso e isso, eu fiz isso e isso, que ele tinha sido um canalha comigo e eu agi dessa forma e tal. Então ele acabou preso. Então, se a gente for analisar, compensou Francisco agir dessa maneira, né? Agir com as próprias mãos para vingar de uma coisa que o amigo fez com ele? Não resolveu nada. Só trouxe mais coisas ruins, né? A vingança, ela mata a gente. Ela intoxica o nosso interior. Não vai trazer boas coisas, né? Então, ela não traz coisas boas. Só que, assim, a gente também tem que lembrar, né, que assim, nos dias de hoje, né, a vingança não é mais somente um movimento exterior, né? Ela é um movimento que nasce de dentro do espírito e a gente deve combater isso dia a dia, né, para que não vire essa erva daninha, igual foi para Francisco, né? Não vire essa erva daninha que vai corroer, fazendo a gente destoar dos objetivos que a gente tem na vida, que é a nossa evolução espiritual. E aí o espiritismo, né, ele nos mostra que a vingança, ela não é, então, mais esse ato material, né? Ele é uma postura de estacionamento espiritual. Então, se o homem permanece, né, naquele sentimento, né, se duas entidades, né, elas ficam cegas a ponto de não compreender, né, as coisas e fica alimentando esse sentimento ruim, né, vai precisar de muitos séculos, mas muitos séculos mesmo para poder desfazer essa trama, né, para resolver essa trama. Então, é uma questão espiritual, estacionou espiritualmente. Então, nós devemos sempre pedir a Deus, né, que essa nossa vingança, né, seja, a gente tente retribuir, né, esse mal com o trabalho, mas um trabalho no bem, né, porque o trabalho no mal, ele não vai nos ajudar, né? A gente tem que perdoar aquele ato que foi praticado e esquecer, de verdade, né? Porque aí sim a gente vai conseguir chegar nos degraus que nós almejamos, né? Inclusive no livro Celeiro de Bênçãos, a Joana de Ângeles, né? Ela fala, né? Se após algo que aconteceu, né, a gente perdoar, a gente esquecer e principalmente se a gente ajudar esse nosso ofensor de alguma maneira, né, a gente vai ter ganhado, né, a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente almeja. Então é perdoando, é esquecendo e praticando bem em prol do nosso ofensor. É difícil, né, gente? Mas
mas a gente precisa exercitar isso, né? Que é orando, é mandando boas vibrações, né? De alguma maneira, né? Ao invés da gente agir no mal. Então, se a gente caminha, né? Se a gente tem compreensão e amor, a gente vai conseguir caminhar de encontro às palavras de Jesus, né? Que eram da lei de amor. Então a gente precisa se tornar construtores da paz, né? Que era o exemplo que Jesus nos dava, né? Porque quem vence pela prática do bem vai conseguir conquistar lugares mais altos, né? Aquele que se vinga, né, além de aumentar os débitos com a lei divina, ele vai deixar escapar essa oportunidade de regenerar por meio do perdão ao seu agressor, né? E ele vai ter que reconciliar um dia. Então peçamos a Jesus, peçamos a Deus que faça com que a gente trabalhe na caridade em prol desse nosso ofensor, para que a gente consiga conquistar degraus mais altos, né? E evoluir espiritualmente. Então a mensagem de hoje era essa. Eu espero que ela possa ter trazido alguma sementinha para brotar no coração de cada um. E vamos encerrar a nossa participação fazendo a prece, né? Encerrando os nossos estudos dessa noite. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, livra-nos do mal, porque vós são o reino, o poder, a majestade agora, para todos sempre, e assim seja. Em nome de Jesus, nosso Pai, de nosso patrono dessa casa, Paulo de Tarso, damos por encerrados os estudos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos.